Boa noite a você que nos acompanha toda quinta-feira. Nós estamos iniciando mais um Paz e Vida na sua casa, trazendo a ministração da Palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia, é muito bom ter o seu contato, é muito bom estar com você e é muito bom repartir a Palavra de Deus. A irmã Helena está aí junto com a gente, então hoje nós estamos felizes, nós estamos contentes porque nós temos feito um trabalho no aniversário da igreja e a gente já vem trabalhando e a gente tem visto o resultado naquilo que está sendo feito. Então nós devemos glorificar ao Senhor, por todas as obras que Ele faz. A Bíblia diz que o Senhor, tudo que o Senhor faz, Ele faz bem. Hoje eu queria trazer uma palavra que está em Marcos, no capítulo 5, do versículo 24 ao 34, para a gente crescer um pouquinho espiritualmente, para a gente crescer um pouquinho na palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre vencer os obstáculos, Quantos obstáculos que não aparecem na nossa vida, O André Geraldinho está aí com a gente também. Glória a Deus, paz do Senhor para vocês, que o Senhor nos abençoe a todos, Aproveite você que é líder, que está aí assistindo, compartilhe com os seus liderados, Faça uma sala de vídeo, esteja ali junto com eles assistindo, que vai ser muito bom. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre vencer os obstáculos, estar vencendo os obstáculos. A irmã Valdirene também entrando aí, glória a Deus pela sua vida, Então nós temos lá em cima, lá quase perto de Pinhal, em Mogi Guaçu, Depois aqui no Bandeirantes e no Bandeirantes de novo. Então nós vamos envolvendo a cidade com a palavra do Senhor. Amém? Eu fico muito feliz de ter vocês aí na nossa companhia. Hoje então nós vamos falar sobre vencer os obstáculos. E nós vamos ler esse texto da palavra de Deus que está em Marcos, no capítulo 5, do versículo 24 até o versículo 34. A palavra de Deus diz assim: Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus disse-lhe: filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Aleluia, Glória a Deus. Irmãos, quanto tempo, eu faço essa pergunta para você hoje, quanto tempo você esperaria por uma resposta de Deus à sua oração? Talvez você já tenha vindo orando a respeito de alguma coisa há muito tempo, mas quanto tempo você esperaria por uma resposta de Deus à sua oração? E se muitos anos se passassem sem que você recebesse aquilo que precisa? Eu conheço muitas pessoas que começam a caminhar com Cristo,
desistem dos propósitos, desistem daquela aliança que fez com o Senhor nos primeiros dias, naquela época de encontro com Deus, param de orar, em suma, jogam a toalha. Há pessoas que se decepcionam com Deus por não receber o que pede e acabam então esfriando na fé, ou mesmo dando as costas para o Senhor. Mas hoje nós vemos aqui o exemplo de uma mulher que se a gente olhasse para ela, se a gente visse para aquela mulher, talvez a gente até dissesse, olha, não há esperança para ela, né? Não há esperança para essa mulher, não adianta ela fazer nada, não há remédio para ela. Mas ela não, ela pensava diferente. Então, o que eu quero dizer para você nesta noite, não importa o quanto de vezes que você vai à igreja, o quão crente você se acha que é, o quão santo você acha que você é. O que vai avaliar a sua qualidade de crente, a sua qualidade de cristão, é a sua mente conectada com o seu coração. A palavra de Deus diz que do nosso coração, né, que de tudo que nós devemos guardar no nosso coração, porque é dele que procede toda a nossa vida, as entradas da vida, é do coração que procede. O nosso coração tem que estar ligado à nossa mente. Se você pensa em estar com o seu coração, apenas o seu coração voltado para o Senhor, mas a sua mente, ela está pensando em outras coisas, divagando em outras coisas e pensando, puxa vida, olha, eu fui magoado, eu fui ferido, eu fui machucado, eu estou orando, parece que Deus não responde a minha oração, parece que Deus não, sabe, parece que Deus não tem nada a ver comigo, parece que eu não sou importante para Deus, não é? Então cuide dos seus pensamentos, cuide da sua mente. Nós vamos encontrar essa mulher, ela pensando completamente diferente, você olhando para ela, olhando para o seu corpo, olhando para a sua enfermidade, olhando para as circunstâncias em que essa mulher vivia, a circunstância pela qual ela estava rodeada, você seria capaz de dizer, não há esperança para ela, não há esperança para essa mulher. Mas ela olhando para si mesma, ela sabia que havia algo que poderia ser feito. Mas tudo na nossa vida tem um custo. Nós temos obstáculos, nós temos tem obstáculos que se põem à nossa frente, que se colocam à nossa frente, e nós precisamos vencer esses obstáculos. Nós precisamos superar esses obstáculos, superar as situações. E a superação de situação e de circunstância, ela tem que ser batida muito de frente nos dias de hoje, porque nós estamos vivendo as situações mais adversas possíveis. Mas nós não vamos falar hoje das nossas situações. Nós vamos falar um pouquinho dessa mulher. Eu queria que você visse alguns obstáculos que essa mulher estava enfrentando, para que ela recebesse a cura, para que ela conseguisse aquilo que ela sabia, aquilo que o seu coração almejava, para que ela conseguisse aquilo que ela tinha esperança. Ela tinha que receber, tinha que vencer, ou melhor, ela tinha que superar, tinha que vencer vários obstáculos. No versículo 24 diz assim: Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. O primeiro obstáculo que essa mulher ela teve que enfrentar, ela precisava ter um encontro com Jesus, porque Jesus é a fonte da vida, em Jesus estava a cura, e mesmo ela sendo uma pessoa que talvez não tivesse tido nenhum contato com Jesus, ela tinha consciência, pelo que ela tinha ouvido falar a respeito de Jesus, que a solução do problema estava nesse homem, que a solução do problema dela estava em Jesus. E quando ela se aproxima
quando ela chega perto do lugar onde Jesus estava. A visão que ela tem é de um monte de pessoas apertando Jesus, é um monte de pessoas acuando Jesus, é um monte de pessoas ao redor de Jesus, obstruindo a passagem, e ficaria difícil para ela conseguir atravessar essa muralha de gente, esse cerco de pessoas que se fez ao redor do Senhor Jesus. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela foi atrás daquela bênção, daquela esperança. Ela foi atrás da única coisa que seria o resultado positivo para a situação em que ela estava vivendo naquele momento. E ela tinha mais coisas na sua vida. Ela era uma mulher que estava com uma hemorragia fazia 12 anos. Não eram 12 dias e nem 12 horas. 12 anos com sangramento intermitente, com sangramento que não parava, com sangramento contínuo. Essa mulher estava. Não é lógico que o sangramento ele vai produzindo. Quando você tem um sangramento muito grande, ele vai produzindo outras doenças no organismo. E essa mulher, ela estava nessa situação. Além de sofrer dessa hemorragia severa que prejudicava muito a saúde, mas a hemorragia ainda a tornava impura diante dos olhos dos judeus. Não é? Ela era tratada como os leprosos. Então Jesus estava ali no meio da multidão apertada, e essa mulher hemorrágica, essa mulher com hemorragia, essa mulher, ela era tida como impura diante dos judeus, ela não podia estar no meio do povo. Outro impedimento, outro obstáculo que se levantava para que ela recebesse aquilo que ela estava procurando. E se ela fosse vista, porque ela não tinha permissão de andar no meio do povo, mas se ela fosse vista por ali no meio do povo, todos deveriam gritar, impura, impura, para que soasse como um alarme no meio do povo e ela ficasse abandonada e as pessoas a deixassem de lado, não é? Então, o primeiro obstáculo que estava aí, a multidão entre ela e a cura. Esse era um obstáculo que ela tinha que vencer, não é? A multidão estava entre ela e a cura. Então havia as normas sociais que regiam aquela época. Ela não podia se misturar no meio do povo porque ela estava com hemorragia. Os ensinos religiosos a tratavam como impura, não é? Então tudo isso estava entre ela, interpunha-se entre ela e a sua aproximação de Jesus. Mas segundo o que nós vemos na palavra de Deus, ela venceu todos os obstáculos. Ela penetrou através das multidões, ela foi se arrastando através das pessoas, se arrastando através das multidões. E talvez com uma certa dificuldade, ela estendeu as suas mãos e conseguiu até tocar nas vestes de Jesus. Essa mulher, ela não orou para Deus para vencer os obstáculos. Ela mesma fez algo a respeito. Ela não orou para que Deus tirasse o dia ruim, tirasse as circunstâncias da vida dela, mas ela foi buscar a solução em Deus. Mas ela tinha a plena consciência que para ela conseguir, para ela conquistar aquilo que ela estava buscando, ela tinha que tomar uma decisão, tomar uma posição e vencer os obstáculos que se interpunham entre ela e aquilo que ela buscava do Senhor, não é? E olha que nós temos gente lá de Mogi das Cruzes assistindo a nossa live aí. Um grande prazer ter você, Marquinho, nos assistindo aí de Mogi das Cruzes. Um abraço para você, para sua família. Então, meus irmãos, essa mulher não ficou pedindo para Deus, olha Deus, vai tirando os obstáculos aí da frente. Não, ela se posicionou, ela tomou uma posição. E a gente não pode deixar, a gente não pode se acomodar e deixar para Deus resolver todas as coisas, porque aquilo que é para o homem fazer,
Deus não vai fazer. Tem coisas que você tem que fazer, você tem que se posicionar, você tem que tomar a decisão e você tem que ir superar os obstáculos que estão na sua frente, não é? Então, o entendimento que o Senhor quer que nós recebamos nessa noite é que para vencermos os obstáculos, nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. E se tratando da nossa vida cristã, porque nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo, nós somos salvos pelo Senhor, nós precisamos dar passos de fé, não é? Precisamos, né? Eu gostei uma vez que uma pessoa disse assim, olha, na fé a gente faz o seguinte, a gente dá o passo e Deus coloca o chão, coloca o piso debaixo dos nossos pés. E é mais ou menos isso, né? É isso que está lá em Hebreus. Ainda que você não veja, né? Mas a fé diz a palavra. A fé é. E para que a gente conquiste aquilo que nós estamos buscando, nós precisamos dar passos de fé. Quais passos nós precisamos? Primeiro lugar, nós precisamos declarar. E declarar para nós mesmos, né? Olha o que ela diz aqui no versículo 28. Deixa eu ver se é versículo 28 mesmo. A idade vai chegando, né? Aqui, versículo 28. Pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Então, quando ela saiu da sua casa, quando ela saiu do seu isolamento social, porque na verdade ela vivia uma quarentena, um isolamento social, quando ela saiu daquele isolamento que ela estava, de onde ela estava marginalizada, ela já saiu pensando com ela mesma e declarando para ela mesma, se eu apenas tocar em seu manto, eu serei curada. Ela já foi fazendo com que a semente de fé começasse a crescer no seu coração. E esse foi o primeiro passo que ela deu na sua vida, nessa sua busca de Jesus, nessa sua busca da sua cura, na busca da solução para o problema que ela estava enfrentando naquele momento. Muitas vezes, né, a gente precisa declarar, e às vezes a declaração que a gente faz não é uma declaração de fé, é uma declaração de questionamento, uma declaração de indecisão, não é uma declaração de alguém que tem um posicionamento e de alguém que está em fé. Muitas vezes a gente pensa assim, mas e se não acontecer? E se não fizer? E se Deus não agir assim? Sabe, a gente coloca o ser na frente, a gente coloca a dúvida, não é? A gente coloca em xeque-mate aquilo que nós estamos buscando, a gente coloca uma grande interrogação entre o que nós estamos buscando, a nossa fé e a ação de Deus. Mas aquela mulher não, ela pensou e ela falou, ela declarou para si mesma, se eu apenas tocar em seu manto, o resultado que eu estou buscando eu vou receber, eu serei curada. Ela podia ter feito uma outra declaração, ela podia ter dito, não tem jeito, eu já estou sofrendo mesmo há tanto tempo, já gastei tudo que eu tinha com os médicos até desistiram de mim, ou então a gente pode usar aquele termo que as pessoas usam, né? Já estou desenganada mesmo dos médicos, é melhor eu ficar aqui nesse isolamento social, encostada aqui à margem da sociedade e morrer. Por que a morte não chega para mim? Né? É melhor morrer do que viver do jeito que eu estava, do jeito que eu estou. Se ela tivesse pensado desse jeito, era isso que ela ia receber. Em vez de receber vida, ela iria receber morte. Em vez dela receber solução, ela iria receber uma decepção. Em vez de receber algo bom, ela iria receber algo ruim. Em vez dela ser um testemunho vivo de que Cristo realmente é aquele que cura, ela iria ser uma testemunha de que, sabe,
não adiantava buscar mesmo a Jesus, porque a multidão foi um empecilho e para se chegar até Jesus era muito difícil. É mais fácil chegar no Bolsonaro do que se chegar até Jesus, não é? E a gente sabe que não é assim. Mas ela fez uma declaração diferente. Ela fez uma declaração em fé, que se tornou realidade na sua vida. Aquilo que a mulher estava declarando era a sua fé declarando. Preste atenção no que o Espírito Santo de Deus está falando para você, não é? Aquilo que você fala é a declaração da sua fé. E pode ser uma fé verdadeira, uma fé do bem, né? Vamos chamar assim, e pode ser uma fé do mal. Então veja bem as declarações que você está fazendo, né? Antes de tudo, limpe o seu coração, porque a declaração que sai da nossa boca, ela sai baseada naquilo que está cheio o nosso coração. Então siga o exemplo dessa mulher hemorrágica, não é? Declare com a sua boca a sua fé, porque aquilo que você declarar, segundo o que está em Hebreus 11, é aquilo que vai acontecer na sua vida, não é? Vai tomando, vai pegando a visão aí, vai se alimentando do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Pode nem ser algo muito grande, nem ser algo visível, mas é algo que você espera e Deus pode fazer. Comece fazendo uma declaração com a sua boca da sua fé. O segundo passo que essa mulher deu, né, que nós devemos fazer. O primeiro é declarar, o segundo é realizar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, lá na carta de Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos 14, 18 e 22. Olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 14 de Tiago 2. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Versículo 18. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obra. Mostre-me sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. Versículo 22. Como veem, sua fé e ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. Então, o que essa história dessa mulher está ensinando para nós é que primeiro nós precisamos declarar e depois nós precisamos realizar. Marque esse texto de Tiago, capítulo 2, versículos 14, 18 e 22, para você ler e para você afirmar a sua fé, porque você não vai parar só no pensamento da fé, você não vai parar só na declaração de fé, mas você vai realizar, porque o que a Bíblia está dizendo é que a fé sem realização, sem ação, ela é morta. Se aquela mulher com hemorragia, ela não teria experimentado proveito algum em dizer, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei, se ela não tivesse agido à altura daquilo que ela disse. Muitas vezes a nossa declaração, ela é lá em cima, mas a nossa ação, ela não está à altura do que nós falamos. Então nós precisamos, a vida cristã é uma vida totalmente equilibrada. Então nós precisamos pensar, declarar e realizar a altura daquilo que nós declaramos. Porque conforme a forma que eu ajo, não é? Eu posso ser um derrotado ou obter a vitória. Eu posso ser uma pessoa que é derrotada ou uma pessoa vitoriosa, não é? As nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós agimos, ela determina
se nós recebemos ou se nós somos impedidos de receber. Olha o que Tiago diz aqui no versículo 18: mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Por que esse desafio aqui de Tiago? Porque a fé sem obras, ela é morta, ela não vai para lugar nenhum, não adianta nada. Não é tudo que a vida que o Senhor quer que nós tenhamos é uma vida frutífera, ou seja, é uma vida que tem que ter resultado. Então, a fé que não tem obras, ela é uma fé infrutífera, é uma fé que é morta, ela não vai para lugar nenhum. Essa carta de Tiago, ela não foi escrita para pessoas que não eram cristãs, ela foi escrita para os crentes, para os cristãos, para as pessoas que criam no Senhor, não é? E esse posicionamento aqui de Tiago, né, aqui a partir do versículo 14 do capítulo 2, que fala a respeito de que a fé sem obras é morta, ela é para os crentes. E os crentes, nós crentes temos muita dificuldade. Nós falamos que temos fé, nós até declaramos, mas na hora de agir, a nossa ação não fica à altura daquilo que nós declaramos. Tiago alerta aqui, meus irmãos, né, no versículo 18, né, meus irmãos, ele fala meus irmãos, ou seja, aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram de Cristo. Ele não está falando a respeito da salvação para os salvos, mas para os salvos, dizendo que a fé sem ações, de acordo com a declaração, com aquela declaração de fé que foi feita, ela não funciona, não é? Então, nós precisamos agir em fé, amém? As ações devem corresponder àquilo que nós dizemos e cremos, para que a gente receba da parte de Deus, para que a gente receba do Senhor. Essa mulher do fluxo de sangue, ela declarou: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Ela declarou isso em fé. Ela não estava nem vendo Jesus e nem tinha se aproximado ali de onde Jesus estava. Quando ela chegou onde Jesus estava, havia o primeiro obstáculo que ela viu, foi aquela multidão de pessoas à sua frente. Mas a palavra diz que em seguida, no versículo seguinte, ela diz assim, em seguida, ela agiu com base nessas palavras. E a palavra do Senhor diz que no mesmo instante, a hemorragia parou e ela percebeu no seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Imagina que o sangue parou de escoar. Olha só que bênção, que maravilha. Instantaneamente, não é? Porque ela declarou e porque ela agiu em fé. Ela recebeu, ela teve o resultado que ela estava procurando, né? O terceiro passo, então, é receber. Quando Jesus veio à Terra, ele era a fonte de todo poder, né? Dele emanava todo o poder. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, está lá em Atos. Nós vamos dar uma lida, porque hoje é quinta-feira, eu sei que você não assiste novela, né? Eu sei que você tem o seu tempo para ouvir aí a palavra do Senhor. Em Atos, no capítulo 10, versículo 38, olha só o que diz a palavra de Deus. Atos 10, versículo 38. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus foi ungido com o Espírito Santo, não é? E quem desejasse, naquela época em que Jesus estava andando aqui, como nós lemos aqui em Atos,
né? De que ele foi por toda a parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quem quisesse ou quem desejasse receber da fonte de todo poder, tinha que ir aonde Jesus estava, porque ele era a fonte de todo poder. E as pessoas iam, né? Jesus, por onde ele andava, os oprimidos do diabo iam lá, os enfermos iam lá, os problemáticos iam lá, os endemoniados, todas as pessoas iam atrás de Jesus para resolver as suas questões, porque nele estava a fonte de todo poder. Mas olha só que maravilha para nós hoje, né? Para nós, a pessoa que está em atividade, que tem todo o poder hoje, é o Espírito Santo de Deus, que estava em Jesus e hoje está na nossa vida. E ele está presente em todo lugar. E aonde o Espírito de Deus estiver, o poder de Deus está ali naquele lugar. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A palavra que melhor define o Espírito Santo de Deus é dínamos na Bíblia. E dínamos é algo assim, é uma explosão, é uma força descomunal, é uma força que não se pode medir. Nós não temos a noção do quanto poder nós temos. A gente fica acanhado, a gente fica acuado nos cantos, a gente fica muitas vezes definhando na nossa vida espiritual, definhando na nossa saúde física, na nossa saúde mental, definhando nos relacionamentos, porque a gente não consegue sequer pensar na dimensão do poder que é o Espírito Santo de Deus em nós. Ele é tão poderoso, que Jesus, ele quando ele subiu, quando ele ascendeu aos céus, um pouquinho antes dele ascender aos céus, ele disse assim: eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sozinhos, eu enviarei um Consolador para estar com vocês. E esse Consolador é a fonte do poder que nós temos hoje, é o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus para que ele pudesse estar nos lugares, curando as pessoas, libertando as pessoas, anunciando o Evangelho, anunciando o ano aceitável da salvação. É o mesmo Espírito Santo que está conosco, está dentro de nós, está ao nosso redor, está agindo juntamente conosco, não é? Isso é maravilhoso, isso é uma bênção na nossa vida. Aquela mulher não, ela tinha que ir até onde Jesus estava. E ela venceu todos os obstáculos. A fé daquela mulher fez com que o poder fluísse de Jesus para dentro dela. Fez que o poder saísse de Jesus e entrasse dentro dela, né? Eu sou encantada com essa história da mulher do fluxo de sangue, porque em nenhum outro lugar de Jesus ministrando a cura, a gente não vê um enfoque tão grande nesse fluir do poder. Jesus era tão poderoso que o poder saía de dentro dele, passava pelas vestes e chegou até na mão daquela mulher, não é? Quanta gente que não queria ter alguma coisa para se pegar, não é? Para pegar onde fluísse o poder de Deus. Mas eu digo uma coisa para vocês: nós não precisamos de nada que seja tangível ou palpável, porque o poder de Deus está no Espírito Santo de Deus, que habita naqueles que são o templo do Espírito Santo do Senhor. Hoje o poder está em todo lugar, mas o caminho para receber esse poder é o mesmo caminho que aquela mulher trilhou, e tudo começa pela fé. Tem que ter fé. Esse poder, ele está disponível para você, está disponível para mim. Olha quantas pessoas que estão ao seu redor e muitas vezes você mesmo, né, está sofrendo por alguma coisa e está com o poder aí pertinho de você, acessível
para você, né? E às vezes a gente não tem noção daquilo que a gente tem. Eu lembro uma vez um casal, o pastor fez um casamento de um casal aqui na igreja, e ele tinha por hábito dar uma Bíblia branca para as pessoas que casavam na igreja. E ele pegou e deu a Bíblia para o casal, um casal simples. O casal pegou aquela Bíblia, foram para a lua de mel, levaram a Bíblia junto com ele, né? E ficou lá. Eles ficaram no hotel, e como eles não tinham esse conhecimento de coisa de hotel, eles pegaram e comeram tudo que tinha no frigobar do quarto onde eles estavam. E quem está habituado ou foi alguma vez no hotel sabe que os preços são lá em cima. E na hora de pagar, cadê o dinheiro? Eles não tinham dinheiro para pagar aquilo que eles tinham consumido no frigobar, não conseguiam fechar a conta do hotel. E aí deram um jeito lá, pediram para alguém levou, depositou na conta, sei lá o que fizeram. Mas quando ele chegou e contou a história, o pastor falou para eles: vocês não tocaram na Bíblia de vocês, na Bíblia que foi dada para vocês, né? A Bíblia, do jeito que ela foi, ela voltou. Aí quando eles foram folhear a Bíblia, tinha dinheiro, tinha uma oferta para eles dentro da Bíblia que era mais do que suficiente para pagar o gasto que eles tinham no hotel. E a nossa vida às vezes é assim. A gente está com o tesouro fechado ali na nossa mão, né? Está com o tesouro ali, mas a gente não vai olhar, não vai ler, a gente não vai buscar crescimento espiritual, e a gente vai perdendo tempo. E como o tempo é precioso, não é verdade? Então não desperdice o seu tempo, tá? Vá buscar, corra atrás daquilo, vença os obstáculos, daquilo que está impedindo de você fluir no Espírito Santo de Deus e ter uma vida ativa, uma vida espiritual ativa e uma vida pessoal muito melhor do que a que você está vivendo, não é? Porque o poder do Espírito Santo de Deus está disponível tanto para você como para mim. O quarto passo que aquela mulher deu, o quarto passo de fé: conte, né? Versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: então aquela mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito, aquilo que ela havia, como ela havia agido, né? Ela chegou e contou a forma como ela havia feito. Nós vamos abrir a nossa Bíblia e mais um texto da palavra de Deus. Bíblia é bom, diga para você mesmo. Ler a Bíblia é muito bom. No Salmo 105, versículos 1 e 2. Deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele. Falem a todos de sua maravilha, de suas maravilhas. Anuncie, fale aquilo que o Senhor tem feito para você, não é? Aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Anuncie, né? Tem tanta coisa, hoje a gente tem tantos meios de anunciar, de testemunhar, né? Mesmo numa época de pandemia, as redes sociais, elas estão abertas para que a gente proclame o Evangelho do Senhor. Às vezes a gente fica colocando xicrinha de café, dando bom dia, colocando florzinha, fazendo avatar e tantas outras coisas, né? Colocando pensamentos de escritores, sabe? Que não tem nada a ver com a palavra de Deus, enquanto o mundo está sedento da palavra. Se você tiver que perder tempo para escrever alguma coisa, para estar nas redes sociais, anuncie a palavra, não é? Deus vai falar com você. Todos nós fomos chamados para ser ministros de Deus, ser líderes do Senhor. Ele deu para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo o ministério da reconciliação. E que ministério é esse? Anunciar o Evangelho para que as pessoas se acheguem até Jesus e sejam reconciliadas com Deus
é por causa do perdão dos pecados que só o Senhor Jesus pode dar, que só através de Jesus a gente pode receber. Então anuncie, nem que seja um versículo, uma palavrinha pequena, larga a mão, sabe, de ficar colocando o seu lixo emocional para fora nas redes sociais. Sabe quem fica feliz com isso? É o inimigo das nossas almas. Porque a pessoa que podia estar lendo ali um versículo que poderia dar uma esperança para ela, vai estar olhando para você e falando assim, esse cara é crente, ou essa mulher é crente, olha o que ela escreveu, a gente deve embarcar nessa. E muitas pessoas replicam, repostam mesmo que diz, aquilo que você escreveu. Então tome cuidado, anuncie a obra do Senhor, cante, conte as maravilhas do Senhor, sabe, fale, deixe que a sua boca fale de coisas boas, não é? De coisas que estão acontecendo na sua vida e que sejam boas. A sua boca não foi feita para amaldiçoar, não foi feita para dizer palavras de contenda, a sua boca não foi feita para falar palavras de ira, mas a sua boca foi feita para você louvar o nome do Senhor e ser anunciador das boas obras. Então anuncie as boas obras do Senhor, conte as boas obras do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não foi só Jesus que ouviu o que aquela mulher falou. Lembra que tinha uma multidão que apertava ela apertava Jesus ali, que estava praticamente impedindo ela, formando uma muralha para que ela não chegasse até perto de Jesus. Toda aquela multidão, toda a multidão ouviu o testemunho daquela mulher, não é? E ela venceu mais um desafio aí, porque naquele momento aquelas pessoas descobriram que ela era uma pessoa que era impura e que deveria estar longe. Por que ela estava tremendo? Porque ela poderia ser apedrejada pelos religiosos que estavam ali. Porque a religião faz isso. A religião faz com que se apedreje as pessoas, não é? A religião, ela é totalmente diferente do ensinamento de Cristo, do cristianismo. A religião, ela usa regras para apedrejar e não para disciplinar e não para corrigir. Mas olha só a misericórdia do Senhor com relação à vida daquela mulher, não é? Porque Jesus estava ali, toda aquela multidão, né, pôde ter também foi abençoado, porque eles tiveram a certeza de que não foram contaminados com a impureza daquela mulher. Então todos eles ouviram o testemunho daquela mulher. E quando a gente ouve um testemunho veemente, um testemunho cheio do Espírito Santo, um testemunho verdadeiro, porque o testemunho daquela mulher era verdadeiro, não é? Ela já não tinha mais nada o que fazer, ela não tinha mais aonde pegar. E ela foi atrás de Jesus porque sabia que Jesus era a solução para o problema dela. Agora, se acontecesse alguma coisa com ela, que acontecesse por causa dela proclamar as boas novas, ou por causa dela contar essa boa notícia de que ela havia tocado em Jesus e que a hemorragia foi totalmente estancada no mesmo instante, não é? Então, o que nós aprendemos com isso? Nós devemos contar a fim de que outras pessoas possam crer e possam receber. Para quantas pessoas você contou o seu testemunho? Nós estamos na quinta-feira hoje e a gente já está no mês de outubro, 10º mês do ano. Daqui a pouquinho termina o ano de 2020. Para quantas pessoas você testemunhou a respeito de Jesus ou o que Ele fez na sua vida? Não é? Para quantas pessoas neste ano você proclamou as boas novas do Evangelho e disse, olha, o Senhor é maravilhoso, olha a maravilha que Ele fez na minha vida. Para quantas pessoas nós devemos contar a fim de que os outros possam crer e também possam receber aquilo que nós recebemos do Senhor. O primeiro passo, ele é diferente do quarto passo, não é? Primeiro declara para depois contar. A mulher declarou aquilo em que acreditava. Então, depois dela ter recebido,
ela contou aquilo que aconteceu para ela, não é? Aquilo que aconteceu na sua vida. Eu imagino a alegria, o êxtase dessa mulher quando ela sentiu no seu corpo que o sangue foi estancado. E quem é mulher sabe a sensação boa que é quando você sabe que o sangramento, ainda que seja uma regra regular, estancou, parou, não é? É uma preocupação a menos, é um desconforto a menos na nossa vida. Agora imagine uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo com aquele fluxo sanguíneo, com aquela hemorragia, não é verdade? Então eu imagino como que ela estava exultante de alegria, né? Como o seu rosto estava deixando até transparecer essa alegria. E o que ela fez, ela não podia esconder de ninguém, porque o poder de Deus saiu de Jesus e atravessou o organismo dela e ela foi totalmente tocada e totalmente curada. Então, meus irmãos, fica essa lição para nós hoje aqui, não é? E você pode acessar quantas vezes você quiser, repartir com quem você quiser, compartilhar com quem você quiser, fazer sala de vídeo para quantas pessoas você quiser com essa mensagem, porque isso sim nós devemos compartilhar. A palavra de Deus deve ser compartilhada, não é? Então, o que nós aprendemos com isso e que a gente precisa acertar no nosso passo, o nosso dia a dia? Em primeiro lugar, nós devemos declarar em fé para nós mesmos aquilo que nós estamos buscando. Nós precisamos declarar. O segundo passo é realizar, é agir, é ir atrás, é ir buscar. Não pensa que o Espírito Santo de Deus ou um anjo vai chegar na porta da sua casa e vai entregar alguma coisa para você. Não. Vai, enquanto você está passando por obstáculos, enquanto muitas vezes você está sofrendo até para superar os obstáculos que se colocam diante da sua vida, Deus está lá do seu lado. Ele te tira de um lugar, sabe, te tira de um lugar ruim, vai pôr num lugar, vai mexendo como num jogo de xadrez, até a hora que chega a vez do checkmate, até a hora que chega a vez da derrota, daquilo que estava não permitindo que você recebesse a vitória e que você saia vitorioso e que o checkmate seja a sua vitória nessa noite, não é? Então haja, realize. Terceiro passo, receba aquilo que você está procurando e assim a hora que você receber, você então vai dar o quarto passo, que é contar, e a gente pode modernizar dizendo: compartilhe aquilo que você recebeu. Tenha o hábito de compartilhar aquilo que você recebeu. Por que nós estamos falando isso? Porque caminhar, a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, assim, caminhando dessa forma, é garantia da vitória. Caso contrário, nada vai ser feito, não é? Muitos estão perdendo tempo orando para que Deus lhes dê a vitória. Caminhe esses 4 passos de fé e você sempre vai receber do Pai. Tem gente pedindo o que Deus já deu, não é? Está aqui, ó, o óbvio, está aqui na palavra de Deus. Tudo o que Deus tem para nós está revelado na sua palavra, né? Lembra quando a gente falava? Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E essa é uma verdade e que nós precisamos trazer para dentro de nós. Não deixe o diabo te enganar colocando um ceroto aí no seu ouvido. Caminhe de acordo com a palavra de Deus e você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vai vencer os obstáculos. E depois conte para nós, não é? Reparta conosco, compartilhe conosco aquilo que você recebeu do Senhor, né? Faça
de acordo com a palavra de Deus, né? A nossa vida cristã, ela não é uma vida plana, mas ela também não é uma vida de retrocesso, ela é uma vida de avançar. Então nós temos que andar sempre para frente. Nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos ficar parados. Que você se movimente em fé, não é? Que você tome a decisão de declarar, de fazer, de receber e de contar depois aquilo que o Senhor fez na sua vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido, nós estamos aqui nesta quinta-feira, ó Pai, diante desses irmãos e de tantas outras pessoas que vão estar recebendo, ó Pai, essa palavra que o Senhor trouxe do Teu coração para o nosso coração. Senhor meu Deus, que nós possamos trabalhar a nossa fé e agir, ó Pai, que nós definitivamente entendamos que a fé sem obras, ela é morta, ela é infrutífera, ela não serve para nada. E Senhor, e que cada um de nós possamos a partir de hoje trabalhar a nossa fé, trabalhar com a nossa fé, realizar, Senhor, pela fé, e que nós possamos pegar os nossos frutos e colocar nos cestos e chegar até diante do Senhor, diante das pessoas e dizer: olha os frutos que eu colhi por causa da minha fé em ação. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e recebemos, ó Senhor, a instrução do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde, que o Senhor esteja juntamente com você. Muito obrigado pela sua companhia, Sidney Melo, o pastor Bela e todos vocês que estão aí ouvindo essa pregação, né? Não é uma pregação eloquente, mas é aquilo que o Senhor tinha para nós, para o meu coração e para o seu coração nesta noite. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a doce e santa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja juntamente com você e com toda a sua família, hoje e para todo sempre. Amém? Líderes que Deus usa, compartilhe com os seus liderados. Amém? Compartilhe com eles para que eles sejam abençoados também. Domingo que vem nós teremos a nossa live a partir ali da igreja, Walter Filomeno, Abraão, glória a Deus pela vida de vocês. Domingo que vem, então, dia 18, nós estaremos ali na missão, transmitindo ao vivo o culto de aniversário da Missão Paz e Vida. O apóstolo e profeta Sandro Valentim de Jacareí, ele vai estar conosco, é um homem de Deus, vai estar trazendo uma palavra para nós, para a igreja, e você é o nosso convidado. Não é? Tragam pessoas para vir ouvir a palavra do Senhor e compartilhar conosco das bênçãos do Senhor, receber juntamente conosco das bênçãos do Senhor. Amém? E para você, de primeira mão, para você que está aqui, ligadinho conosco, no dia 25, o pastor Rafael Souza estará trazendo a mensagem para o último domingo de comemoração do aniversário de 36 anos da Missão Paz e Vida. E você é bem-vindo. Amém? Um abraço bem forte, um beijo no seu coração e até domingo que vem, em nome de Jesus.